Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre os glamours e a gente começa hoje falando da impaciência e da irritabilidade. Finalmente, chegamos a outro tipo de glamour, que é frequentemente uma deficiência do tipo positivo ou dominador, agressivo de pessoa. A impaciência. Lembra que aqui positivo é polaridade, tá bom? A isso se aliam o temperamento apressado, a irritabilidade e a atitude irascível, que tornam a vida tão miserável para um grande número de pessoas. Esses glamoures de natureza destrutiva afetam frequentemente os outros tão severamente quanto a nós mesmos. Eliminam a equanimidade, inibem a alegria, azedam o sistema e criam uma perturbação geral em nós e no ambiente. São glamoures que devem ser cuidados muito seriamente. Nestes dias de vida, sob pressão grande e tensão nervosa, a impaciência e a irritabilidade são extremamente prevalecentes. E deve ser dito aqui que os glamoures dessa natureza, e também outros, como o medo e a depressão, tendem a aparecer ou ser aumentados quando o corpo físico, que inclui o sistema nervoso, está sob tensão excessiva. Aqui acho que a gente pode fazer uma pausa e observar mesmo, né? O nosso modelo atual econômico-social que leva a gente para um estresse, leva a gente para essa tensão excessiva. Então, em alguma medida, muito provavelmente esses glamoures vão aparecer em nós ou nos ambientes onde a gente se encontra, justamente por conta até do nosso modelo, como eu dizia, econômico-social. Então, por mais que talvez a gente não tenha uma certa tendência para esse glamour, é importante a gente observar se em alguma medida a gente não o está expressando ou manifestando nas nossas relações, nos nossos ambientes de trabalho, ou se, mesmo que não seja através de nós, muito provavelmente através de outras pessoas, esse glamour vai estar presente. Então, vale a pena a gente se observar com ainda mais atenção, porque se não for a nossa linha principal, talvez a gente tendesse a pensar, eu não tenho isso. Mas talvez por conta do tipo de sociedade que a gente leva hoje, do tipo de trabalho, a gente possa também expressá-lo. Então requer um cuidado maior na nossa observação. Um glamour pode ter suas raízes em qualquer um dos três níveis da personalidade: físico, emocional e mental. E sempre deveríamos tentar descobrir o ponto em nós mesmos a partir do qual ele parece surgir. Vamos ver isso melhor. Um glamour mental, por exemplo, pode se originar em alguma atitude emocional. E uma reação emocional, tal como a irritação, bem pode também ser causada em alguma medida por uma tensão nervosa e má saúde física. Nesse último caso, é obviamente inútil culpar a natureza emocional e usar apenas técnicas psicológicas ou espirituais. Precisamos adotar as medidas que pudermos nos níveis físicos também, para melhorar a situação e amenizar a tensão originadora. Olha que interessante, né? Os textos sempre nos lembram da nossa integração física, emocional e mental e como esses nossos corpos estão muito relacionados. Então, às vezes, pode parecer estar em um corpo mais do que o outro, e muitas vezes acontece mesmo por conta do efeito, mas às vezes a causa não está nesse corpo. Então, a gente precisa cuidar do efeito,
mas não deixar de cuidar da causa. E aí a gente volta a chamar a atenção sobre a importância de uma boa alimentação, da prática de exercícios físicos, de uma boa noite de sono, de algumas práticas de autocuidado, de lazer, que possam diminuir esse estresse do corpo físico em primeiro lugar. Aí depois a gente olha também, né, para outras práticas que possam cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, para que a gente vá conseguindo integrar a nossa personalidade em um todo saudável e coerente. A habilidade intelectual, frequentemente, é uma causa de impaciência. Aqueles que podem pensar rapidamente, compreender claramente e realizar as coisas eficientemente tendem a ser impacientes com aqueles que são mais lentos e menos capazes, não percebendo as dificuldades com as quais os menos eficientes têm de lutar. Na realidade, aqueles que alcançaram níveis superiores de inteligência e integração deveriam ser capazes de ver os problemas dos outros mais facilmente e, portanto, ter mais compreensão da situação deles e uma maior compaixão por eles. Isso raramente acontece. Entretanto, no caso do tipo positivo, de pessoa com uma vontade dominante e preocupado em apenas ir adiante para alcançar seus próprios fins. Eu dei uma entonação errada, né? Isso raramente acontece nesse tipo de pessoa que tem uma vontade mais dominante e é preocupada apenas com os seus próprios fins. De novo, né, chamo a atenção para quantas vezes a gente faz isso, né? O quantas vezes a gente pode ter essa tendência ao compreender uma determinada situação, a gente exigir que os outros tenham a mesma compreensão e não justamente por ter compreendido saber perceber as dificuldades que o outro tem e então ir em direção a eles. O reconhecimento de um quadro mais amplo e do fato de que não podemos esperar perfeição é um primeiro passo para lidar com esse glamour. Estamos num universo imperfeito, no qual estamos evoluindo, na companhia de toda a vida, para uma consciência habilidosa e perfeição cada vez maiores. É um processo lento no qual estamos todos envolvidos. E ninguém de nós tem o direito de ser impaciente com as inadequações de nossos semelhantes ou com as imperfeições que encontramos ao nosso redor. Reconhecer isso elimina a ideia errônea de que todos deveriam ter as mesmas habilidades e estar no mesmo nível de competência. Assim é desenvolvida uma maior tolerância. Então, aqui de novo, né, quando a gente amplia o nosso olhar, inclusive para dentro de nós mesmos, né, a gente também percebe quantas imperfeições ainda se apresentam, ainda existem. Assim, a gente nem não tem esse direito, né, de cobrar dos outros, uma vez que dentro de nós e em todo o universo que está em evolução, já existe essa completude ou essa perfeição. Então, isso pode ser, a gente falou um pouquinho da técnica das corretas proporções, quando a gente amplia o nosso olhar e a gente vai vendo as coisas com uma proporção um pouquinho mais ampla, a gente vai percebendo qual que é o nosso tamanho dentro desse contexto maior. A técnica das corretas, a técnica das corretas proporções será de novo muito útil aqui, e também o cultivo de um senso de humor. Por exemplo, frequentemente ficamos irritados e até momentaneamente enfurecidos com objetos inanimados. E um senso de humor logo surge dessa reação ridícula. Uma das dificuldades dos glamours desse tipo é que eles tendem a nos energizar rapidamente demais para serem contrabalançados.
mas a prática das várias técnicas, tais como a desidentificação, a do como se, a da indiferença, será útil e gradualmente dissipará a reação irritável, rápida e automática. Por exemplo, eu me vi aqui nessa situação, né? Quantas vezes a gente fica bravo com o nosso computador que não está funcionando tão bem, ou com o celular, ou se está sem a internet. Então, por conta justamente dessa pressa que a gente tem, desse modelo, de novo, eu vou bater nessa tecla, que a gente tem que ser eficiente, que a gente tem que ser multitask, que a gente tem que fazer um monte de coisa, a gente acaba irradiando aí a nossa irritabilidade, além das pessoas, para os objetos inanimados. No caso do cultivo dos opostos, devemos tentar desenvolver não apenas os antídotos óbvios de paciência e tolerância, para a impaciência e a tolerância, né? Mas também a humildade, que dissipa o senso de superioridade, tão frequentemente na raiz da impaciência. Um glamour, muitas vezes, tem que ser tratado junto com o outro, porque frequentemente eles dão origem a um outro. Então, dão suporte mútuo e se alimentam reciprocamente. Olha que interessante, né? Então, o quanto a gente também precisa se aprofundar no nosso olhar interno para perceber quais são as outras tendências, os outros glamours que estão presentes, além daqueles que são óbvios, né? Nesse caso específico, o Assagioli fala da intolerância, da impaciência. Então, o cultivo óbvio seria a tolerância e a paciência, mas muitas vezes há outros ainda por trás que vale a pena a gente, quando estiver se dedicando à técnica do cultivo dos opostos, aprofundar um pouquinho mais o nosso olhar. Só mais um trechinho aí a gente já. A aceitação é outra qualidade, então, a ser cultivada, porque constrói uma resistência geral a esses glamoures. Se pararmos de nos afligir com os obstáculos e imperfeições ao nosso redor, e se desenvolvermos uma atitude de aceitação, desenvolveremos tolerância, serenidade, que salvará muito desperdício de energia. Para concluir, poderíamos dizer que a principal característica dos glamoures positivos é seu uso incorreto e às vezes violento. O tipo positivo de pessoa, ou aquele tipo yang, carrega uma carga mais alta de energia do que os tipos mais negativos ou yin, e frequentemente é difícil para essa pessoa controlar isso e usá-la apenas das maneiras corretas e construtivas. Ele tem um elevado potencial e pode alcançar grandes coisas, mas seu poder também envolve a capacidade de ser destrutivo. O grande oposto a ser cultivado por todos os que possuem essa quantidade superior de energia e vontade, e esses impulsos, é o amor. Esse é o grande solvente de todos os problemas e dificuldades que possam surgir. É o equilibrador das forças positivas, dinâmicas, propulsoras, a grande salvaguarda para o correto uso delas. Então, antes da gente falar aqui, né, a gente já tinha falado um pouquinho do cultivo de opostos anteriormente, mas antes da gente entrar nele, é, como é que tá para vocês? Como é que fica depois dessa leitura? O que está presente? Vamos refletir um pouquinho juntos aí. Alguém tem algum comentário, alguma partilha?
Não? Então, acho que o que a gente pode pensar como a Sagioli chama aqui, né? Da gente perceber. E às vezes a gente pode não ter exatamente esse perfil mais positivo, mas podemos estar em certos momentos da nossa vida em que nós precisamos nos apropriar dessa energia mais realizadora, mais construtora, por necessidade mesmo que se apresentam familiares, de trabalho, sociais, e aí às vezes a gente pode manifestar esses glamoures aqui que foram ressaltados com tanta sabedoria pelo Saggioli. Então a importância da gente o tempo todo se observar, não inibir, né? Não deve ser um tipo de observação que iniba essa força positiva, pelo contrário, né? Se ela está presente, ela tem alguma necessidade, mas que iniba os seus excessos. Então também a gente talvez possa ter a tendência de perceber que eu tenho um pouco essa tendência e me recolher, porque eu não quero prejudicar ninguém ao meu redor. Mas o quanto, se eu souber utilizar essa força, o quanto ela pode ser útil para quem está ao meu redor, para algo que eu posso vir a realizar junto com outras pessoas com a mesma afinidade. Então é realmente um ajuste que a gente precisa fazer o tempo todo para ir melhorando isso, né? E deixando os aspectos positivos e deixando de nutrir ou deixando de lado aqueles aspectos que podem realmente destruir ou prejudicar as relações. Então, é importante a gente observar, né, o quanto a gente está com pressa, o quanto a gente está intolerante, o quanto a gente está cobrando das outras pessoas, o quanto a gente pode, então, melhorar no sentido da compreensão, da tolerância, da paciência, da aceitação, como ele diz aqui, né, do cultivo do amor, do cultivo é, de um senso mesmo de equanimidade, não se colocar acima de ninguém, né, abandonar essa tendência da superioridade e a principal resposta é o amor, né, o quanto a gente se envolvendo com essa qualidade de amor, naturalmente a gente aumenta a nossa compreensão, a nossa tolerância, a gente ajusta a nossa visão sobre nós mesmos, o quanto ainda temos a melhorar, o quanto ainda temos a corrigir, e nos colocamos, então, no mesmo patamar que os nossos irmãos. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. A gente já leu um pouquinho, né, sobre o cultivo de opostos, anteriormente, mas vamos falar um pouquinho dele de novo. O cultivo dos opostos. Os estudantes desse grupo recordarão que as duas primeiras técnicas, desidentificação, corretas proporções, foram abordadas no capítulo 2. As duas próximas são o cultivo dos opostos e a dessensibilização. A primeira delas, embora seja uma das mais simples e óbvias, é um dos mais importantes métodos psicológicos e espirituais de lidar com os glamoures pessoais. Ela nos ajuda a encarar as dificuldades psicológicas, nervosas e também psíquicas, e é um método mestre, especialmente para os glamoures negativos. Quando é difícil combater um glamour diretamente, seu oposto frequentemente pode ser cultivado muito mais facilmente e pode ser alcançado o ponto em que este supera o glamour que tanto nos perturbava. Por exemplo, é difícil lutar com o medo diretamente, mas a coragem pode ser desenvolvida para que o medo diminua e pode, ao fim, até eliminar o medo. É um método que esteve implícito em muitos ensinamentos espirituais, desde os primeiros tempos, e foi mencionado nos aforismos de Yoga de Patanjali, quando ele dizia: para superar os obstáculos ao conhecimento da alma e o que os acompanha,
a intensa aplicação da vontade a alguma verdade ou princípio é requerida. Patanjali foi um sábio oriental e ele tem uma série de aforismos muito profundos que até geraram, a partir da Alice Bailey, um livro chamado A Luz da Alma, que é todo baseado é, nos aforismos do Patanjali. É um livro muito profundo e é também conhecido como um manual para o discipulado, né? Tamanha é a sua profundidade e com os comentários do mestre tibetano podem realmente nos proporcionar bastante oportunidade de iluminação, de transformação. E aqui o Assagioli cita, né, esse trechinho que, na verdade, fala mesmo sobre o cultivo dos opostos, que ele coloca de uma forma mais simples, mas também muito profunda. Alice Bailey, em seu comentário sobre esse aforismo, lista os 7 obstáculos que foram dados por Patanjali e os seus opostos. Então, obstáculo é deficiência corporal. Se meu corpo não está respondendo mais, né, a algumas, não está me impossibilitando, né, tá obstaculizando o meu desenvolvimento. Qual que é o remédio? Qual que é o oposto que eu posso cultivar? Uma vida mais saudável. Um outro obstáculo muito comum, a inércia mental, o controle da força vital. Às vezes a gente poderia pensar que essa inércia mental é um esgotamento apenas da mente. E aqui, olha só, né, a Alice Bailey coloca uma vida, o controle da força vital. Então, às vezes, a nossa vitalidade do corpo físico etérico pode atrapalhar os nossos corpos mental e emocional. Incorreto questionamento. Pensamento unidirecionado. Negligência, meditação. Preguiça, autodisciplina. Falta de desapaixonamento, correta análise. Percepção errônea, iluminação. Então aqui, ó, como eu falei, né, são os aforismos de Patanjali e estão presentes no livro A Luz da Alma, da Alice Bailey. Esse é um exemplo de como a técnica pode ser usada para preparar para um maior reconhecimento do eu ou alma, mas é igualmente valiosa para lidar com quaisquer glamoures ou características que nos perturbem na nossa rotina diária. Lá no nosso grupo na casinha, eu até fiz num momento esse exercício com os interagentes, pedindo que eles observassem qual era o maior obstáculo que eles observavam em suas vidas e qual seria um possível remédio ou oposto a ser cultivado. E aí a gente fez um exercício, foi bem interessante, claro que precisa ser feito várias vezes, mas traz esse olhar para a autoobservação, para uma correta proporção, né, para uma proporção mais ampla do que a gente pode vir a desenvolver. Há 2 métodos de cultivar os opostos. Um é o método psicológico. Cultivar coragem, por exemplo, para neutralizar o medo, amor para neutralizar o ódio, e assim por diante. Esse poderia ser chamado método horizontal. O outro poderia ser chamado vertical, porque envolve invocar o eu superior, de modo que o influxo de suas energias superiores e a luz que vem da alma neutralizem e então dissipem o glamour em questão. Vou ler mais esse parágrafo, tá? O claro reconhecimento do glamour a ser dissipado é necessário para a efetividade de todas as técnicas, mas esse é especialmente o caso no cultivo de opostos, porque da correta compreensão no glamour depende a seleção do oposto a ser cultivado. A vontade também é um elemento essencial nessa técnica, porque o método requer o esforço constante de desenvolver o que está latente ou talvez ainda quase inexistente. Então, aqui é interessante a gente pensar, primeiro, né, a importância dessa clareza,
da gente observar, maturar qual que é esse obstáculo, para a gente conseguir perceber o seu oposto natural. E eu penso que num primeiro momento vale a pena a gente colocar ênfase no aspecto horizontal, né? A gente procurar observar qual que é a qualidade a ser aqui, a ser agora, nesse momento, contrabalançada com o glamour, né? E aí, num outro momento, à medida que a gente já estiver se familiarizando, e aí é importante ler sobre, assistir filmes ou vídeos sobre essa qualidade que eu estou querendo desenvolver, porque tudo isso vai criando uma cultura dessa qualidade dentro de mim, no meu campo psicológico, e num outro momento, ou talvez até em conjunto, para nós que temos alguma prática com a alguma familiaridade com a prática da meditação, fazer o aspecto vertical. Então, se conectar com a alma, invocar que essa qualidade se apresente a partir da alma também, utilizando a vontade, utilizando a imaginação, fazendo com que essas qualidades estejam realmente circulando em nós. E provavelmente também, a gente sabe que ao invocar a alma, situações em nossa vida talvez apareçam para que essa qualidade seja, então, colocada em prática. Porque é assim que a alma funciona, né? No, ela promove as situações onde a qualidade que ela está querendo imprimir possa ser melhor desenvolvida. Não, não de forma mágica, a gente expressando a qualidade de uma hora para outra. Então, observemos esses detalhes. E, no fim das contas, a gente vai observando que a vontade é essa força que cada vez mais a gente vai deixando os desejos, a gente vai deixando a nossa atenção periférica para uma atenção central, consciente, a gente passa a se apropriar das nossas forças internas e uma delas é a vontade. Então, a vontade é uma qualidade fundamental, essencial no nosso trabalho de desenvolvimento de consciência, porque é ela que vai fazer-nos sair da inércia, fazer-nos sair de uma série de outros obstáculos que estão aí obstruindo o nosso caminho em direção à autorrealização. Dúvidas, comentários, questões, partilhas? Isso, a Tati colocou. A alma gera crise para que possamos nos desenvolver. Exatamente, ela vai gerar situações onde a gente vá. Claro que aí também ela não gera só o caos, né? Ela também traz a oportunidade de iluminação, de amor, compreensão, se a gente conseguir, claro, aproveitar a situação externa e internamente a gente reforçar esse contato vertical, que a gente pode chamar se a gente quiser usar a linguagem mais esotérica, a gente pode chamar de a própria construção do Antakarana. Muito bem. Mais alguém gostaria de alguma partilha, de alguma compreensão? Exatamente. Teresa colocou: o amor é o grande solvente de todos os problemas. Com certeza, porque e aqui é importante a gente aprofundar, foi bom a Teresa ter falado, que a gente muitas vezes pensa no amor como um sentimento. E ele também é um sentimento, mas o amor é uma atitude inclusiva, é uma atitude compreensiva. E assim é importante a gente lembrar disso tudo. Mais para frente a gente pode fazer até um estudo maior sobre o amor. Tem dentro da filosofia tibetana, tem muitos textos que falam sobre as 12 virtudes do amor. Eles fazem, claro, uma alusão às 12 pétalas do chakra cardíaco, como se cada pétala do chakra cardíaco fosse despertada em nós a partir da expressão de uma dessas 12 qualidades do amor. Aí a gente começa a perceber o amor além de uma emoção, né? A gente vai percebendo o que é amar de fato.
com atitudes, com pensamentos, com sentimentos também, mas se permitindo, né? O amor em sua forma mais pura, ele é não separatividade, ele é a unidade entre todas as coisas. Então, se eu realmente me reconheço como parte de toda a vida, por que que eu vou ser impaciente ou intolerante? Por que que eu vou ser agressivo? Né? É o que os indianos falam através do Namastê, né? A divindade que habita em mim saúda a divindade que habita em você. Se a gente é a mesma divindade, eu machucando você, eu estou, na verdade, me machucando também. Estou machucando a vida da qual eu faço parte. Então é isso, a gente vai aí nessa tarefa de se reconectar com essa verdade que existe já nos níveis superiores, que já existe no coração e na mente daqueles que estão um pouquinho mais avançados no caminho do que a gente, mas nós estamos no caminho. Mais alguém? Tem alguma contribuição? Tem alguma fala? Vou marcar aqui para a gente, semana que vem, continuar. Bom, eu vou parar então a nossa gravação.